Fala galera, e aí, tudo certo com vocês? Bem, vamos aqui para mais uma aula, né? Essa aula, na verdade, é a continuação do assunto que nós falamos na semana passada. Bem, lembra aí da sequência, tá? Nós falamos de núcleo celular, eu te expliquei cromossomos, né? Como que ele é formado, tem toda aquela questão da cromatina, da identificação das partes num núcleo celular, né? Depois eu te expliquei sobre o processo de preparação da célula antes que aconteça a divisão, né? A fase de intérfase. Eu te expliquei lá as etapas G0, G1, S, G2, né? Posteriormente, eu falei da divisão propriamente dita, ou seja, eu te falei dos dois tipos de divisão celulares que pode acontecer nas nossas células, né? A mitose, que foi a nossa aula passada, e hoje eu vou estar te explicando aqui a meiose, tá? A meiose que ela é muito tranquila. Se você conseguiu entender bem mitose, cara, essa aula aqui para você é molezinha, tá? Então vamos lá para a nossa aula de meiose. Bem, galera, olha essa imagem aí. Cara, olhando a primeiro momento, não tem nenhuma novidade, né? Perceba que é basicamente a mesma ideia da aula passada, sendo que, vamos identificar essa imagem. Nós temos aqui a replicação do DNA, tá vendo? ADN, né? DNA, ácido desoxirribonucleico, né? Nós temos aqui a preparação, ou seja, eu entendo que essa parte aqui é a fase de intérfase. Depois eu vou ter o que chamamos de meiose 1 e meiose 2. Sim, é exatamente o que você está vendo, tá? A meiose, ela vai ter duas etapas, meiose 1 e meiose 2. Lá na mitose não acontecia isso, né? Na mitose era simplesmente mitose. Era um processo só, para toda a divisão. Aqui não. Aqui nós separamos em meiose 1 e meiose 2. E o que você tem que saber, cara? Você tem que entender o seguinte. Lá na mitose, e eu sempre vou estar fazendo essa relação de mitose e meiose, vamos lá. Lá na mitose, você tinha uma célula 2N, lembra que 2N é 46 cromossomos, né? Você tinha uma célula 2N, dando origem a 4 células também 2N, ou seja, 4 células totalmente idênticas quanto ao número de cromossomos, não é? Isso é o que acontece lá na mitose. Aqui na meiose não é dessa forma. Aqui na meiose você vai ter uma célula 2N se transformando em 4 células N, galera. 4 células N, tá? Ou seja, com a metade do número de cromossomos, beleza? Então, só para a gente relembrar aqui, ó, 2N é 46, logo eu entendo que N vai ser 23, perfeito? Bem, vamos lá. Olha só, nós temos dois tipos de meiose, como vocês já viram, né? Meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 ela é chamada de meiose reducional e a meiose 2 de equacional. Agora, por que esses nomes? Vamos lá. Volta aqui nessa imagenzinha para você. Perceba nessa primeira... Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Percebe que nessa primeira etapa aqui, ó, nessa primeira etapa que eu estou circulando aqui com o percursor para vocês, nós reduzimos. Olha só, eu tenho uma célula 2N aqui e ela se divide em duas células N, né? Uma célula N mais uma célula N, e depois essa célula N que se dividiu vai se dividir em mais duas células N. Mas olha essa meiose 1, perceba que eu tenho uma redução do número de cromossomos, né? De fato é aqui que reduz, porque eu tinha uma célula 2N e ela vai dar origem a duas células N apenas. Por isso que o nome dessa meiose 1 é chamado de meiose reducional, porque é o primeiro momento que reduz o número de cromossomos. Enquanto a meiose 2, equacional, ela simplesmente multiplica a quantidade de células, ou seja, multiplica a quantidade de células com o mesmo cromossomo. Mas presta atenção, mesmo cromossomo seguinte, com 23, tá? Não vai confundir com mitose aqui não, porque é muito comum das pessoas confundirem meiose 2 com a mitose. É basicamente o mesmo processo, mas o que você tem que matar? O número de cromossomos. Lá na mitose, você vai ter 46. Aqui, você vai ter apenas 23, beleza? E isso
vai fazer muito mais sentido quando nós falarmos essas duas situações aqui, ó. Na meiose 1, nós vamos ter a separação dos cromossomos homólogos. E na meiose 2, nós vamos ter a separação das cromátides irmãs. Isso vai ficar bem mais fácil para você entender mais à frente nas nossas imagens, tá? Mas memorize isso aí. Na meiose 1, reducional, você tem a separação de cromossomos homólogos, enquanto na meiose 2, equacional, você vai ter a separação de cromátides irmãs, que, mais uma vez, curiosamente, é a mesma situação da mitose, sendo que na mitose é 46 cromossomos, aqui é 23. Vou sempre estar batendo nessa tecla, tá? Porque isso é muito fácil da galera errar. Entendi essa parte, vamos lá, né? Vamos para a divisão. Vamos lá, ó. Lembra, na mitose, quais eram as etapas da mitose? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, não era isso? Sim, exatamente vai ser as mesmas etapas aqui. Sendo que, olha só, se eu tenho meiose 1, eu vou ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E depois eu vou ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Sacou? Pegou? Molezinha, né? Muito fácil, cara. A aula de mitose é muito base para essa aula aqui, muito base, tá? Mas vamos lá, porque aqui na meiose 1, especificamente na prófase 1, nós temos umas situaçõezinhas um pouquinho mais complicadinhas, pode-se dizer assim. Mas vamos lá que vai ficar molezinha para você. Olha só. Lembra lá na prófase, cara? Na prófase nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o início da espiralização dos cromossomos, não era? Lembra lá de mitose. Ó, lá na prófase nós tínhamos o início da espiralização dos cromossomos, nós tínhamos os centríolos indo para os polos, né? Nós tínhamos a desfragmentação da carioteca, né? A fragmentação, melhor dizendo, da carioteca, a fragmentação do nucleolo. Legal, professor, eu lembro disso. Então, cara, aqui vai ser a mesma coisa. Aqui você vai ter a fragmentação da carioteca, o nucleolo ele vai se desfazer, os centríolos vão migrar para os polos. Porém, pessoal, na meiose eu falo de célula gamética. Eu falo de célula que precisa ter 23 cromossomos e não 46. Ou seja, a meiose ela tem como objetivo formar espermatozoide e óvulo, cara, o ovócito secundário na mulherada, beleza? Ou seja, são células germinativas. Eu preciso ter variabilidade, eu preciso ter troca de material genético. Então, isso faz com que nós tenhamos aqui na prófase 1 pequenas subdivisões, que vão ser chamadas de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese, tá? Essas 5 subdivisões aí aqui na prófase. E olha só, relaxa, que esse processo aqui, esse processo de subdivisões, só vai acontecer aqui na prófase 1, tá? Não acontece na prófase 2, beleza? Apenas aqui na meiose reducional. Agora vamos entender a função de cada um. Olha só, o leptóteno inicia a espiralização dos cromossomos. Tá vendo como é fácil? É mole, cara. O zigóteno ocorre a sinapse entre os cromossomos homólogos. Calma que eu vou explicar isso. O paquíteno, crossing over, um fenômeno muito importante que você tem que saber que despenca em prova. Despenca em prova, tá? Vou te explicar o que é o crossing over. No diplóteno, representação do quiasma é a separação de cromossomos homólogos. E na diacinese, separação definitiva de cromossomos homólogos. Agora vamos lá, vamos entender isso aqui, vamos entender essa bagaça. Pessoal, olha para essa imagenzinha aqui. Você está percebendo que nós temos um cromossomo vermelho e um cromossomo laranja. Consegue olhar aí? Consegue identificar? Tá conseguindo ver de verdade? Vou acreditar em você, hein? Tá. E nesse outro lado aqui, nós temos um outro xizinho, né? Um outro cromossomo verde e um cromossomo azul. Tá vendo? Perceba que eles estão em pares. Ou seja, você tem um xizinho do lado de um outro xizinho. Você tem pares de cromossomos. Isso é o que chamamos de cromossomos homólogos, tá? Lembra que lá na mitose você não tinha isso, você tinha apenas o X,
né? Um X formando as cromátides irmãs. Aqui não, aqui é um parzinho, por isso que nós chamamos de cromossomos homólogos. Então vamos lá. No leptóteno, nós temos a espiralização desses cromossomos homólogos. Começa a condensação. No zigóteno, nós temos a sinapse. O que seria a sinapse? Sinapse é o pareamento, é quando eles ficam um do ladinho do outro, exatamente como está aqui, ó, quando eles ficam um do ladinho do outro. Isso é o que chamamos de sinapse. Isso é o que chamamos de pareamento entre os cromossomos homólogos. Isso vai acontecer na subdivisão de zigóteno. E o paquíteno vai ter aí o crossing over, cara, que é mega importante. É mega importante. O crossing over, através dele, nós temos o que chamamos de variabilidade genética. Preste atenção, por mais que você se pareça com seu pai ou com a sua mamãe, você tem suas próprias características, não é? Ó, vamos lá. Seu papai e sua mamãe tiveram um relacionamento, um amor eterno, né? Se juntaram, veio você. Então você é 50% teu pai e 50% tua mãe. Vamos falar em outro linguajar agora. Você tem 23 cromossomos do seu pai e tem 23 cromossomos da sua mãe, formando você com 46. Perfeito? Perfeito. Legal. Mas você não é totalmente idêntico à sua mãe e seu pai. Não. Você também tem suas próprias características. E o que faz você ter suas próprias características é o crossing over, é a variabilidade genética, tá? Então, graças ao crossing over, nós temos nossas próprias características, sem perder aquela informação gênica dos nossos pais, até porque nós nos parecemos com eles, né? Mas nós temos também nossas características. É isso que o crossing over quer dizer, tá? Agora escreve aí no teu caderninho o seguinte: crossing over pode aparecer como variabilidade genética ou como permuta gênica, tá? Permutação gênica, permutação gênica. Galera, é importante vocês saberem o seguinte: o crossing over, ele não vai acontecer em todos os cromossomos não, tá? Ele é um fenômeno, ele acontece aí no máximo em 4, 3 cromossomos, beleza? Eu tô colocando aqui uma numeração, mas essa numeração ela nem é definitiva, tá? Eu só estou querendo te dizer o seguinte, que o processo, o fenômeno de crossing over, ele não vai acontecer em todos os cromossomos, ele vai acontecer apenas em alguns, beleza? E aí você olha essa imagem aqui de cima, olha só que legal, você tem um cromossomo homólogo, né? Ó, 2 cromossomos homólogos, um do ladinho do outro, já no processo de zigóteno, fazendo a sinapse, um do lado do outro, e aí eles trocam uma pequena perninha. O cromossomo azul fica com um pedacinho vermelho, o cromossomo vermelho fica com um pedacinho azul. Olha o que aconteceu aqui. Aconteceu o crossing over. Eles tiveram uma pequena troca. Tá legal, professor. E o resto? Vamos lá, pessoal. Quando eles trocam esses pedaços, nós temos aqui, bem aonde eles trocaram, uma pequena marcação. Essa marcação é chamada de quiasma. E o quiasma, nós estamos na subdivisão de diplóteno. Então, diplóteno é quando você tem a aparição, a representação do quiasma e a separação dos cromossomos homólogos. Perceba que aqui você tem uma marcação e agora ele aconteceu a separação. Beleza? Aqui ele vai se separando e quando ele se separa definitivamente, nós vamos ter o processo de diacinese, que é a separação definitiva dos cromossomos homólogos. Quando eles já trocaram um pedacinho de informação de um para o outro, já tiveram a marcação da onde que foi trocado e agora eles estão totalmente separados. Fechou? Muito fácil, né? Cara, muito tranquilo isso aqui. Só você olhar, prestar atenção na imagem que você mata de primeira. Se você está com dificuldade, não conseguiu entender, volta o videozinho novamente e ouve 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes se for necessário, tá? Vamos lá. Depois da prófase, depois que aconteceu tudo isso lá na prófase, nós vamos ter a metáfase. Aí fica a molezinha, porque eu lembro que na metáfase nós tínhamos a máxima condensação de cromossomos, não é? Exato. Mas aqui nós vamos ter a máxima condensação de cromossomos homólogos. Não esquece os homólogos, tá? Máxima condensação de cromossomos homólogos. E nós vamos ter aqui o alinhamento desses cromossomos homólogos. Lembra o famoso plano equatorial?
Ou seja, aqui ó, eles ficam alinhados, então nós vamos ter um alinhamento de cromossomos homólogos com 23. Fechou? Na anáfase, lembra, Ana, de separação, né? Nós brincamos até em sala. Ou seja, aqui na anáfase nós vamos ter a separação de cromossomos homólogos. Não esquece dos homólogos. Eu vou sempre estar batendo nessa tecla, tá? Então, na anáfase, nós temos a separação de cromossomos homólogos. Aqui nós estamos fazendo 23 cromossomos. Não se esqueça. E na telófase? Na telófase é a molezinha. Pô, professor, a telófase é o inverso da prófase. Foi isso que o senhor falou, não foi? Exato, cara. Então, aqui na telófase, você vai ter o reaparecimento, né, da carioteca, da membrana nuclear. Você vai ter o reaparecimento do nucleolo. Você vai ter já os centríolos separados. Beleza? Vai acontecer a citocinese, que é a separação definitiva aqui das células, dando origem a duas células N. Então, perceba aqui um pequeno resuminho. Ó. Ela se preparando, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Perfeito? E aí, professor? E aí que essa daqui é a meiose 1, lembra? É a meiose reducional. Depois da meiose 1, nós vamos dar origem à meiose 2, que vai ter a mesma situação. É a mesma coisa, porém com uma pequeníssima diferença, cara. Lembra que aqui, a todo momento, eu estou te falando de cromossomos homólogos, não estou? Olha só, alinhamento de cromossomos homólogos, separação de cromossomos homólogos. Cara, a todo momento na meiose 1, eu estou te falando de cromossomos homólogos. É um xizinho do lado de outro fazendo par. Perceba que na meiose 2 isso não acontece. Na meiose 2 nós temos a separação das cromátides irmãs. Perceba que aqui não tem um xizinho um do lado do outro, mas sim apenas um x, fazendo a separação da metade desse x, tá vendo? Ou seja, aqui na meiose 2 nós temos a separação, o alinhamento de cromátides irmãs, tá? É a mesma ideia da mitose. Mas o que você tem que saber? O que o titio explicou? Na mitose, o final vai dar uma célula com 46. E aqui, vai dar 46? Obviamente que não. Aqui vai dar 4 células com 23 cromossomos cada uma, beleza? Não se esqueça disso. E aí, nós vamos ter um pequeno resumo, né? Meiose 1 reducional, separação de cromossomos homólogos. Meiose 2 equacional, separação de cromátides irmãs. Fechou? Perfeito, né? Agora, professor, para que serve a meiose? Para que serve a meiose? Cara, não faz essa pergunta, porque eu já te expliquei. Vamos lá. A meiose, ela serve para a formação de células germinativas, ou seja, espermatozoide, quase que não sai, espermatozoide e ovócito secundário, tá? O famoso óvulo, beleza? Cara, o homem, ele produz espermatozoide a todo momento. Basicamente, aproximadamente aí, né, 200 milhões, 150 milhões de espermatozoides. A mulher não. A mulher é apenas um, cara. Então, olha só que bacana. Só para nós vermos aqui bem rapidamente, tá? Nós vamos ter o espermatócito, célula 2N. Aí, ó, aconteceu a meiose 1, reduziu. Era 2N, agora é N, reduziu. Aí depois vai acontecer a meiose 2, equacionou. Beleza? No homem, cada célulazinha dessa vai formar um espermatozoide. Então, a partir da espermátide, a maturação dessa espermátide, você vai dar origem ao espermatozoide. Agora, olha aqui na mulher. Você tem um ovócito primário, que é o 2N. Aconteceu a redução. Então, ó, reduziu meiose 1. Perceba que de cada óvulo que acontece essa divisão da meiose, apenas um consegue se maturar. E o resto fica atrofiado. Então, na mulher, de 4 células germinativas produzidas, apenas uma consegue vingar, tá? E aí, nós temos aquela situação de a mulher liberar um óvulo de um lado do ovário, não aconteceu nada, ela faz o ciclo menstrual dela. No outro mês, a outra parte, não aconteceu nada, faz o ciclo menstrual dela. Beleza? A mulher ela não fica produzindo milhões de óvulos assim como o homem, tá? É apenas um a cada mês. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a aula. Tá muito tranquilo, muito fácil. Tudo aqui vai cair na prova. Tamo junto, abraço
e até a próxima, bebês!